Olá, gente! Hoje, começando o nosso podcast mais uma vez, no programa Basa Acredita e Crenorte, nos dando a honra, o gerente executivo do Basa, do Banco da Amazônia, o Daniel Moura. Daniel, quanta satisfação tê-lo hoje aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Você que é responsável, um dos responsáveis pelo microcrédito orientado do Basa. Daniel, me fala um pouco do seu trabalho, da sua história dentro desse programa do microcrédito orientado com o nosso parceiro, que é o Banco da Amazônia, sempre preocupado com a inclusão social. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Para a gente é uma satisfação muito grande, né, poder participar aqui do podcast da Crenorte, Basa Acredita, e ser um dos primeiros convidados aí a falar um pouco desse tema tão importante, né, para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região amazônica, que é o programa de microcrédito. Né? A gente tem uma história com os pequenos negócios aí na nossa caminhada com o Banco da Amazônia, né? Lá se vão 15 anos, e tivemos a oportunidade de construir toda a nossa caminhada na área comercial, né? Desde gerente de relacionamento, gerente de agência, superintendente, né? Foi onde a gente teve esse primeiro contato com o microcrédito, e hoje estamos à frente desse desafio, né, que é fortalecer e expandir o microcrédito aqui na nossa região, né, que é um dos temas dessa conversa, desse bate-papo de hoje. Então, hoje o Banco da Amazônia, dentro desse amplo programa de transformação que está sendo implementado, né, tem como um dos objetivos principais fortalecer cada vez mais os pequenos negócios, né, Fernando? E, nesse sentido, ganha protagonismo mais ainda o programa de microcrédito, que é um programa que a gente já opera há 18, 19 anos aqui na nossa região, mas que doravante deve se tornar uma das estrelas do Banco da Amazônia, com todo o investimento, o apoio e energia necessária para fazer com que o recurso devidamente alcance, né, chegue na mão de quem precisa, que são os nossos pequenos empreendedores, tanto do segmento urbano, comércio e serviço, quanto também do segmento rural através do microcrédito direcionado para a agricultura familiar. Perfeito. Então, esse currículo vasto, acrescentando a vida dos pequenos negócios, da informalidade, essa parceria do programa Basa Acredita, Crenorte, eu tenho certeza que está fazendo uma grande diferença e transformando vidas. Esse é o objetivo do Basa, é a preocupação do Basa e de vocês que fazem essa gestão executiva no dia a dia, preocupados com o desenvolvimento cada vez mais da informalidade do microcrédito orientado. Sem dúvida. Uma das nossas missões realmente é ser um agente de desenvolvimento aqui da região amazônica, né? E o programa Basa Acredita é um dos canais que o banco utiliza, né, para fazer realmente o recurso alcançar o pequeno empreendedor, né? Nesse programa tão bonito que é o programa Basa Acredita, né, que de verdade se preocupa com empreendedores formais e informais, principalmente, né, que são clientes ali que, via de regra, são invisíveis aos olhos do mercado bancário tradicional. Aí a gente, com esse papel de fomentar e desenvolver a região norte, a região amazônica de maneira especial, né, não tem como deixar esse público tão relevante, né? Hoje, na verdade, os pequenos negócios, eles representam mais de 90% das operações comerciais em atividade no país, né? Então, sem sombra de dúvidas, o Banco da Amazônia se preocupa com isso e cada vez mais tem dedicado a sua energia, o seu esforço, a sua capacidade operacional própria e também dos parceiros, como é o caso da Crenorte, né? Um dos nossos parceiros oficiais aí, autorizados a operar microcrédito no âmbito da Amazônia, em todos os estados, né, de verdade, para fazer o recurso chegar na mão de quem precisa. Perfeito. E, Daniel, qual é a importância hoje do microcrédito para o desenvolvimento do Banco da Amazônia? Nós somos sabedores que o Banco da Amazônia é um banco de um lastro enorme, né? Trabalhando tanto no setor do agronegócio, do rural, e agora com microcrédito orientado, expandindo cada vez mais, que tem 17, 18 anos já que se trabalha com microcrédito orientado. Então, qual é a importância do microcrédito para o Banco da Amazônia? O microcrédito, especialmente o canal Basa Acredita,
tem uma importância gigante, né, significativa para a nossa operação. Na verdade, é o motivo da gente existir, né? É conseguir alcançar quem precisa, independente do porte, mas principalmente aquele que mais necessita da atenção de uma instituição como o Banco da Amazônia, né? E a gente sabe que os clientes, dentro do âmbito do microcrédito, eles representam a maior camada, né, a maior quantidade de pessoas, e aqui realmente ele está posicionado em um dos pilares, né, que o Banco da Amazônia tem direcionado bastante atenção, que é o CPF. Por trás do CPF estão as pessoas, as famílias, o indivíduo, a vida, né? Então, o microcrédito é uma oportunidade que o banco tem, junto com a Crenorte, né, de estar trazendo pessoas ali que estão em situação de desemprego, né, que querem empreender ou que já empreendem, para dentro do acesso ao crédito, né? E com isso conseguem acessar esse recurso para estar realizando sonhos, né, levando comida para a mesa da família, gerando emprego, gerando renda e movimentando toda a atividade econômica local. Essa preocupação com o pequeno, de transformar vidas, de cuidar, que nós sentimos também nos nossos conceitos diários na prática, né? Junto aos nossos operadores, aos nossos assessores. E você tocou num ponto muito forte, essa questão social. Atrás de cada CPF, nós temos um anseio, nós temos um tempo melhor, a busca de um tempo melhor de se viver, de transformar vidas. E é uma grande preocupação nessa parceria do Banco da Amazônia com a Crenorte, para estar com pessoas, cuidar de pessoas, tem que ser um trabalho diferenciado. Então, é isso que nós buscamos no dia a dia. Essa parceria com vocês é algo que transforma. Nós temos uma identidade hoje muito, vamos dizer assim, bacana. Você, Daniel, uma pessoa que faz a diferença, que está sempre lado a lado, levando os conceitos do BASA também, e transformar vidas, mudar histórias é uma obrigação. O microcrédito produtivo orientado fez uma grande diferença para o desenvolvimento da região Nordeste, o Crédito Amigo. Qual é a perspectiva do BASA Acredita para a Amazônia Legal, dentro desse processo já, desse lastro da região Nordeste com o Crédito Amigo? Muito boa pergunta, Fernando. E, na verdade, o Banco do Nordeste, como um dos pioneiros em microcrédito no país, e hoje sendo o maior microcrédito da América Latina, né, naturalmente serve de espelho para esse grande projeto que o banco tem, que é escalar e multiplicar o alcance do BASA Acredita aqui na região amazônica. Então, ele acaba se tornando um parâmetro, né, para que a gente consiga, de fato, alcançar o sucesso que eles já alcançaram, né? Eles têm a capacidade de levar crédito, emprego, renda e desenvolvimento para uma quantidade muito grande de pessoas lá na região Nordeste, e a gente vai buscar fazer um trabalho semelhante. A gente já vem, né, fazendo isso. Hoje o microcrédito do Banco da Amazônia, através do BASA Acredita, da Crenorte, já é um dos maiores aqui da região Norte, da região amazônica, mas a gente tem muito espaço ainda para levar essas oportunidades para quem precisa, né? Então, naturalmente, o Banco do Nordeste, como um operador do Crédito Amigo, que é o microcrédito para quem empreende na área urbana, e também o Agro Amigo, que é o microcrédito para quem empreende na área rural, servem de espelho para a gente desenvolver o nosso trabalho e buscar, né, os objetivos que o banco tem de levar desenvolvimento para as pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Banco do Nordeste, com o trabalho que já vem desenvolvendo lá na sua região, né, a gente usa como espelho para estar cada vez mais fortalecendo a nossa operação do microcrédito aqui na região amazônica, naturalmente com o apoio da Crenorte. E essa expansão, né? O Banco da Amazônia hoje é uma referência nos 7 estados da região Norte, entrando agora também no Maranhão, né? O FNO fazendo a diferença, e também na região Centro-Oeste. Essa preocupação do Banco da Amazônia também fazendo a diferença. Nós somos sabedores do quanto vocês se preocupam. Sem dúvida. Dentro desse programa de transformação que está sendo implementado há 2 anos, né, que tem como objetivo
uma mudança no posicionamento do banco até 2030, um dos principais objetivos é realmente fortalecer o pequeno. E com isso o banco tem investido bastante em tecnologia e, sobretudo, na ampliação dos canais que vão levar o produto, né, ao cliente lá na ponta. Um desses canais é o Basa Acredita. Né? O banco, ele, nos últimos 2 anos, vem expandindo a quantidade de parceiros. A Crenorte, eu fico muito feliz com isso, entrou para nos ajudar nessa missão de levar o crédito ao pequeno produtor, né, mostrando aí o compromisso do banco de realmente alcançar o pequeno. A gente sabe que um território do tamanho da Amazônia, que representa hoje 60% do território nacional, é um território desafiador, né, com todos os complicadores logísticos que a gente já conhece, acesso a algumas regiões somente de barco ou de avião, né? A gente, com os parceiros atuando nesse objetivo de levar o crédito ao pequeno lá na ponta, como é o caso da parceria com a Crenorte, trazem para a gente uma expectativa mais ampliada, né, de realmente fortalecer cada vez mais o programa de microcrédito e levar o recurso financeiro para quem precisa empreender, para aquele que mais precisa, que é o pequeno empreendedor no âmbito do microcrédito. Perfeito, Daniel. Então fala para a gente sobre o plano de crescimento sustentável do microcrédito. Perfeito. O banco ele já habilitou outros operadores de microcrédito para realmente ampliar esse alcance ao pequeno em todos os estados, né? Igual você bem colocou, a gente atua na região norte, são 7 estados, e mais 2 estados fora da região norte, que é o Maranhão e o Mato Grosso também, né? Então, nesse sentido, o banco precisa fazer um esforço muito grande, com a ajuda dos parceiros, de estar ampliando esses canais de acesso ao crédito. Então, habilitamos também outras formas de levar o recurso, principalmente para as comunidades de difícil acesso, através das nossas unidades itinerantes. Hoje o banco não conta somente com a agência tradicional física, agência própria, para que o cliente consiga acessar esse crédito, mas também os canais do Basa Acredita, as unidades itinerantes móveis, como é o caso da van e das embarcações, né, para que a gente consiga, de fato, fortalecer e alcançar mais e mais empreendedores. E, nesse sentido, com todo esse esforço que o banco tem feito para, de fato, levar o alcance do microcrédito a mais e mais pessoas, né, naturalmente a disponibilidade de orçamento, né, de crédito para esse microempreendedor, ela aumenta. Esse ano, por exemplo, Fernando, a gente tem mais de R$1 bilhão reservado somente para o microcrédito urbano. Né, são operações que têm um ticket médio bem ajustado, então nos permite alcançar muitos empreendedores. E também mais de R$1 bilhão reservado somente para o microcrédito rural. Né? Então, somente no âmbito do microcrédito, que são os empreendedores pequenos da agricultura familiar, bem como os empreendedores urbanos, na sua maioria os informais, né? os que não têm uma organização de CNPJ, né? Não tem um documento formalizado de empresa, amplia muito. Né? A gente está falando de quase R$2 bilhões que vai dar oportunidade para desenvolver muita gente, gerando emprego, gerando renda e trazendo mais equilíbrio para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas da nossa região. Como o meu amigo Marcel sempre fala no nosso dia a dia, uma das suas falas, muitos nem conhecem, né, dessa produção do seu dia a dia na informalidade, o que vem de salgadinho, o que vem de uma pipoquinha, um doce, e nós levamos essa identidade, fazendo do cidadão, esse trabalho de cidadania, a importância também aos ribeirinhos, aos indígenas, aos quilombolas, com o nosso trabalho também itinerante, as nossas embarcações, aos marajoaras. Então é algo que transforma também as nossas vidas, sabe? Porque todos nós temos esse compromisso com essa questão social. Então o programa Basa Acredita, oportunizando e acreditando, faz uma diferença a todos aqueles que pertencem à sociedade e muitas das vezes nem conhecem, né, a sua razão de estar aqui, de transformar esse dia a dia. E o Banco da Amazônia, historicamente, construiu uma imagem de banco de investimento. Perfeito. E hoje dá uma guinada para o varejo. Fala pra gente, Daniel, como está sendo esse processo dessa grande guinada? Você que é notório saber nesse assunto.
Fernando, obrigado pela pergunta. O Banco da Amazônia, como você bem colocou, historicamente ele é muito reconhecido pela sociedade, né, por ser um banco atuante no agronegócio, que é um segmento fundamental para a atividade econômica do Brasil e da nossa região amazônica, também no segmento empresarial, através de financiamentos em infraestrutura ou de comércio e serviço local que beneficiam também toda a sociedade. Né? O banco atua muito forte em construção, reforma de portos, aeroportos, duplicação de rodovia, geração e distribuição de energia elétrica, grandes obras como, por exemplo, construção e ampliação de hospitais, shopping centers, lojas e estabelecimentos de porte maior. Acho que essa é a primeira percepção que a sociedade aqui na nossa região tem do Banco da Amazônia. Mas a gente quer também ser reconhecido por um banco que se preocupa com o pequeno empreendedor. Né? Eu acho que nem todo mundo ainda tem essa percepção tão latente, mas todo esse movimento, esse esforço que a instituição está fazendo, igual você bem colocou, de fortalecer o varejo, né, de alcançar o pequeno cada vez mais com força e dedicação, acho que coloca o banco nesse reconhecimento público e social de que a gente também é uma instituição preocupada com o desenvolvimento socioeconômico dos pequenos. Então, nasce, né, na reorganização administrativa que está trazendo esse amplo programa de transformação, uma área executiva dedicada para cuidar dos pequenos negócios, que é a gerência que a gente cuida hoje, né, que é a gerência executiva de varejo, microcrédito e agricultura familiar. Esse movimento que o banco fez nos últimos 2 anos, ele já traz resultados muito impactantes no âmbito de atuação dos pequenos negócios. Por exemplo, a gente acabou de fechar o Plano Safra da Agricultura Familiar 25-26, que se encerra no mês de junho, né, onde também está contido um braço do microcrédito rural, através dos produtores do grupo Pronaf-B, né, e foram números recordes, e mais do que números, né, mais do que os quase 3 bilhões de reais que o banco aplicou só em agricultura familiar no Plano Safra 25-26, a gente também tem uma expansão muito forte da quantidade de atendimentos. É um indicador que talvez seja o principal indicador de trabalho nosso, né? A nossa cobrança diária é em cima desse objetivo, que é a ampliação do indicador de famílias atendidas. Né? Para a gente, mais do que falar de números de bilhões em cifra de crédito, o que importa no final do dia é a quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas e impactadas com o trabalho do Banco da Amazônia e do Basa Acredita. Né? Então, a gente está falando de quase 3 bi aplicados em agricultura familiar. A gente também tem um volume de mais de 3 bi reservado para o Plano Safra 26-27, que se inicia agora no mês de julho. Né? Igualmente, a gente tem um volume grande de recursos para aplicar dentro do microcrédito, né? Dentro do Basa Acredita, dentro do microcrédito rural, que, sem sombra de dúvidas, vão trazer para a gente a oportunidade de estar alcançando cada vez mais os empreendedores que precisam desse atendimento, desse crédito, né, e que o Banco da Amazônia, junto com a Crenorte, junto com o Basa Acredita, estão preocupados em transformar a vida das pessoas com acesso ao crédito, com geração de emprego e renda e com desenvolvimento socioeconômico local. Gente, o Banco da Amazônia, nós que somos amazônicos, é um patrimônio de todos nós. É um leque de negócios se desenvolvendo a cada dia. E o microcrédito é uma grande resposta que o Basa hoje, o Banco da Amazônia, dá à sociedade. Aos pequenos, aos que sonham, aos que têm anseios e perspectiva de dias melhores. Então, o Banco da Amazônia, com todo orgulho, eu que sou amazônico, nós que somos amazônicos, é um orgulho a todos nós, família, sociedade, que buscamos um dia e um tempo melhor de se viver. Qual o tamanho, Daniel, de recursos disponíveis para aplicar no MPO rural e urbano por ano? Por ano, boa pergunta. A gente dispõe esse ano, né, com todo esse esforço e esse investimento que o banco está fazendo para fortalecer cada vez mais o canal do Basa Acredita, de um volume financeiro muito grande, né, um volume recorde. A gente está falando aí de cifras acima de R$1 bilhão para aplicar somente nos empreendedores que estão na cidade, né, atuando no comércio, no serviço, bem como um volume também superior a R$1 bilhão para aplicar no microcrédito
rural, os pequenos produtores da agricultura familiar, que recebem também esse selo de MPO, né, de microcrédito produtivo, com orientação. Né? Então, nesse sentido, a gente espera, com esse volume de recurso disponível para o microcrédito, pela estimativa que o banco planeja, alcançar mais de 500 mil empreendedores. É um volume gigantesco, mais do que crédito, realmente é uma oportunidade da gente estar transformando a vida das pessoas, e é muito gratificante, né, poder trabalhar com esse programa, porque a gente consegue, no dia a dia, enxergar realmente o impacto social e a mudança efetiva que tem na vida das pessoas. Um empreendedor que sonha em realmente colocar o seu negócio para funcionar ou crescer a sua operação, ele tem a oportunidade também de mudar as condições de vida da sua família e o futuro daquela família. Você, conseguindo empreender, você consegue efetivamente colocar comida na mesa da sua família. E a gente sabe hoje que uma criança que está com a barriga cheia, ela consegue desenvolver o seu aprendizado educacional na escola de forma muito mais efetiva. Então, o microcrédito, ele traz uma série de desdobramentos socioeconômicos que, num primeiro momento, só com crédito a gente pode não enxergar, né? Mas o benefício social e coletivo que o microcrédito alcança tem o poder, né, de transformar a vida de muita gente e trazer mais dignidade para as famílias daqui da nossa região. Transformar vidas. É um compromisso de todos nós. É gratificante fazer parte desse processo, nós que estamos desde o início com a Crenorte, junto ao BASA, e isso realmente consegue mexer nesse dia a dia, porque nós não somos só a teoria, nós somos a prática, né? Nós, como eu falei anteriormente, nós vamos ao Amapá, nós vamos ao Amazonas, nós vamos a Rondônia, nós vamos agora ao Maranhão, ao Mato Grosso. Então, realmente, eu fico assim lisonjeado de estar hoje aqui com você, dessa preocupação com a parte socioeconômica da região norte, entendeu? Transformando. E essa transformação não é teoria, é prática, porque nós estamos vivenciando as histórias. Inclusive, a Crenorte tem um programa de histórias que inspiram, que é o nosso pós, que nós vamos, visitamos, e em cada rostinho de cada criança, de cada mãe, de cada pai, a gente consegue enxergar esse compromisso social que é muito forte, Daniel. Então, eu posso falar com toda certeza, você é um patrimônio dentro do programa do microcrédito, nessa questão social do Base Acredita. Fernando, eu fico muito feliz de ouvir esse reconhecimento. Realmente a gente lida com o programa de microcrédito com muita responsabilidade, porque a gente sabe o poder que ele tem de realmente levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Antes de financiar o empreendimento, a gente está preocupado com a vida, com as famílias, com os filhos, e com toda a estrutura que tem por trás do crédito. E a gente recebe a oportunidade da instituição de estar à frente de um programa que tem uma relevância tão grande quanto o microcrédito. E a Crenorte, como uma grande parceira do banco, também tem essa responsabilidade, e essa oportunidade de estar fazendo desenvolvimento socioeconômico e levando benefícios para muita gente. Daniel, qual a composição dos recursos que o Banco da Amazônia opera no MPO? Boa pergunta. O banco, durante muito tempo, a gente ficou atuando no urbano, microcrédito urbano, com carteira comercial, recurso próprio, uma carteira que tem um juro de mercado. E do ano passado para cá, o banco conseguiu colocar de pé outros braços dessa operação, com recursos também do Fundo Constitucional, Sim, com taxas de juros diferenciadas para trazer mais condições de desenvolver o seu negócio, seu empreendimento, e principalmente expandindo para o rural. Então, hoje, além do recurso carteira própria que o banco trabalha, a gente dispõe também do FNO, que é o Fundo Constitucional, com condições mais vantajosas ainda para o cliente, no urbano, e bem como a gente opera com o Fundo Constitucional dentro do microcrédito rural.
Então hoje o produtor e o empreendedor urbano ele tem a oportunidade de estar acessando esse recurso que é tão desejado pelos empreendedores da nossa região, que é o recurso do Fundo Constitucional, né, trazendo melhores condições de juros, de taxa, de prazo de pagamento, né, e melhores condições para que ele consiga implementar ou fortalecer e alavancar o seu negócio. E o objetivo realmente é transformar. Gente, juros de 0,5% a 1%. É um presente, né? Porque não se vê isso dentro do tradicional das instituições financeiras. Então, é um grande presente que o BASA e a Crenorte dão a esse público da informalidade. Realmente a preocupação em transformar, em mudar vidas, mudar histórias. Daniel, aos pequenos, ao vendedor de camarão que empurra um carrinho de mão, ao jovem que busca a esperança de dias melhores, aos quilombolas, aos indígenas, aos ribeirinhos. Deixa essa tua mensagem de otimismo, você que é um conhecedor do microcrédito orientado do programa BASA Acredita. Obrigado, Fernando. Essa é a missão do banco, né? Fomentar quem mais precisa, especialmente os pequenos, e o programa BASA Acredita ele tem esse papel, né, de estar levando crédito e oportunidades a quem realmente quer empreender, quer implantar ou quer ampliar o seu negócio. Então, onde tiver um batedor de açaí, uma manicure, uma costureira, informal, né, não precisa ter CNPJ, e necessitar de acesso ao crédito para desenvolver o seu negócio, lá estará o Banco da Amazônia, lá estará o BASA Acredita. Contem conosco. Hoje nós estamos aqui com muita honra. Daniel Moura, gerente executivo, patrimônio do BASA. Nós tivemos uma aula aqui de MPO, de microcrédito orientado, e transformamos vidas. Nós vamos sair daqui melhores com o que nós aprendemos hoje aqui com o Daniel. Esse programa é feito para você, pequeno, que acredita, que quer transformar, que quer fazer a diferença no mundo. Porque BASA Acredita é na Crenorte. Daniel, muito obrigado pela tua presença. Eu tenho certeza que o público e todos nós ganhamos muito por isso. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer o convite seu, do Marcelo, do Sandro, que são as grandes lideranças da Crenorte, e estão dando um show, né, nesse trabalho de levar o microcrédito aos pequenos, né, e o nosso grande lema hoje com o BASA Acredita, com o microcrédito, é que onde tiver um empreendedor que precisa de apoio financeiro, precisa desenvolver o seu negócio, onde tiver um vendedor de açaí, onde tiver uma manicure, onde tiver uma costureira, onde tiver um cabeleireiro, lá estará o Banco da Amazônia através do BASA Acredita, né, levando oportunidades, né, de desenvolvimento, de geração de emprego e de movimentação da atividade econômica local. Aonde estiver um pequeno, maior de 18 anos, olha, maior de 18 anos, oportunizando os jovens. Esse microcrédito oportuniza os jovens de 18 a 100 anos, a 150 anos, fazendo a diferença. Eu quero agradecer em nome da Crenorte, em nome do nosso diretor Sandro Rodan, do nosso diretor Edmilson Parente, e fechar dizendo que foi uma honra estar hoje aqui a esta mesa com a tua presença. Muito obrigado. BASA Acredita é na Crenorte.